4 horas e 31 minutos no Falando de Vida hoje, com essa invasão aí do Geraldo Magela, né? O nosso querido Ceguinho, o antigo Zé do Banjo. Aliás, mandar um abraço também para o Giovanni, que é o esposo da nossa querida Kênia, que está aqui nos acompanhando. Giovanni, um abraço para você. Beijo, amor. É a sua esposa que está aqui mesmo, viu? A responsabilidade é grande. Muito bem, Kênia. A gente está falando aqui, né, desse trabalho que você tem também, de palestrar, de ajudar as pessoas a focarem na vida com algo que seja produtivo, inteligente. E aqui uma ouvinte, você pode mandar a sua pergunta também para o 99412-2179. Ela diz o seguinte: é importante ouvir o comentário dos outros a nosso respeito ou devemos entender que isso é intriga da oposição? Excelente pergunta, excelente pergunta. Olha, eu sempre acho que é importante a gente escutar, sim, é importante a gente escutar. Agora, o que a gente faz com o que a gente escuta, que é a chave drama, de tudo, né? que é a chave. Escutar faz com que a gente perceba um olhar diferente do nosso. Né? Algumas coisas a gente vai usar os dois ouvidos, um para entrar, outro para sair. Outras coisas a gente vai poder elaborar, perceber, né, aquilo que realmente cabe, que é uma crítica real, construtiva. Que ajuda, né? Que ajuda, porque é muito importante que a gente consiga, que outras pessoas possam aí nos dar alguns outros caminhos ou dizer da gente. Sim. Porque acaba nos dando pistas do que a gente precisa melhorar. Porque a gente está numa eterna construção, ninguém está acabado. Né? Assim, eu gosto muito de uma frase do Karnal, que ele vai dizer que a gente não é perfeita, a gente está numa construção. Né? A gente está construindo aí, a gente só vai terminar, só termina quando acaba, não é assim? Exatamente. A minha filha fica brincando que tem umas frases que só brasileiro entende, né? Só termina quando acaba. E é isso, assim, e pra gente cristão, pelo menos, acaba quando a gente chega no céu. Então a gente tem uma longa jornada para poder chegar até lá, e eu penso que acolher o outro seja um excelente caminho. Obviamente, com cuidado, né? Para saber se aquela crítica ela é real, ela vai ser importante para a nossa jornada, se aquilo diz da gente ou se aquilo, na verdade, diz mais da outra pessoa do que da gente mesmo. Então, aí a gente precisa estar um pouco mais centrado para avaliar se aquilo vai entrar por um buraco, né, por um ouvido e sair pelo outro, ou se realmente a gente vai colher no coração, deixar decantar e elaborar aquilo para que a gente possa transformar isso em uma mudança real na nossa vida. Porque, com certeza, nós somos construídos pelo aquilo que está à nossa volta também. Né? A gente brinca, né? Sou Joy minha circunstância, né? A gente está aqui construindo o nosso contexto, mas a gente vive numa sociedade, a gente não vive numa ilha. A gente vive numa sociedade. Então, uma avaliação, essa pessoa é uma pessoa próxima, é uma pessoa que é importante na minha vida. Ou alguém que te conhece de verdade. Alguém que me conhece, né? De verdade. Porque nós temos aí pelas redes sociais hoje, gente, um universo gigantesco de possibilidades, mas muitas vezes, não é, professora Kênia, a gente percebe que nós podemos ser enganados subjetivamente ou objetivamente com colocações que vão simplesmente destruir a nossa vida, né? Com pessoas que não vão nos acrescentar absolutamente nada. Mas, como a Kênia disse, absorver essa crítica é importante, mas saber separar ali o joio do trigo. Peneirar a crítica, né? Exatamente. Fazer uma peneirada. Ver o que realmente cabe e o que não cabe. Se isso não cabe, agradece, né? Obrigada, tal, e segue caminho. Mas é importante que a gente esteja aberto às críticas. É muito difícil, né? Assim, a gente acolher. O olhar do outro é diferente do nosso, mas o olhar do outro me ajuda a clarear o meu caminho. Ele pode ser um farol, pode ser uma lanterna, né? Assim, ele pode ser uma luz para que eu consiga caminhar mais longe e melhor. Sozinho a gente chega a algum lugar, mas com alguém do lado a gente chega mais longe. É melhor, né? É melhor. Tem uma companheira, um companheiro. Sim. Agora, Kênia, existem pessoas que não estão preparadas para crítica, né? Tem gente que não aceita nada, crítica nenhuma, nem que ela seja construtiva ou destrutiva, por falta de preparo, talvez, interior, né? Sim, porque a gente vai ser criticado mesmo. Se você faz o 100%, você vai ser criticado. Se você faz 50%, vai ser criticado. É como a Kênia ensinou. Você tem que tirar o
que é de bom dessa crítica e o que é ruim. Não dá para ficar encaixotado dentro de casa achando que você vai sair uma princesa o tempo todo ou um príncipe o tempo todo. A gente vai errar na vida, não tem jeito. Faz parte, né? E a gente aprende muito com o erro, né? Assim, Sim, com a gente certeza. tem que aprender a elaborar tudo isso que a gente está construindo na nossa vida, né? O autoconhecimento talvez seja a maior chave e o melhor caminho para a gente ter aí uma escuta qualificada, alguém que pode nos ajudar a realmente a perceber, essa crítica diz de mim, diz do outro, isso aqui cabe, isso não cabe. Então é muito importante. Eu sou uma super defensora do processo terapêutico, do processo de autoconhecimento, porque a gente se torna melhor para a gente, Sim. que é o primeiro lugar, e também para o outro, né? Então, se a gente se torna melhor para a gente, com certeza a gente vai ser uma companhia melhor, como a gente falava no bloco anterior, né? Assim, para as outras pessoas. Muitas pessoas têm um preconceito, né, de dizer, eu vou a um terapeuta, eu vou a um profissional da psicologia, eu vou a um profissional, talvez, que possa me ajudar a ser um ser humano melhor. Mas como assim? Alguém vai entrar dentro da minha cabeça, vai chacoalhar e ela melhora? Ou eu vou ter que seguir os caminhos dessa pessoa? Essa negativa em assumir que nós somos limitados e temos defeitos é outro problema, né? Nem me fala, assim, a gente ainda... Não aceitar que você precisa de ajuda. Já demos bons passos, assim, eu acho que é mais natural hoje as pessoas assumirem que estão num processo terapêutico de forma tranquila. Eu acho que isso é utilidade pública, assim como a gente tem água distribuída, deveria ter, porque na verdade a gente acaba tendo uma possibilidade de encontrar com a gente mesmo, com a nossa verdade, com aquilo que somos, e que é muito difícil. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu já desabafo com uma amiga. Com um amigo. Ultimamente tem desabafado com as inteligências artificiais, né? Com o chat GPT. Tem gente que vai desabafar com o chat GPT. Né? Mas eu costumo dizer, Piotr, que amigo é um irmão que o coração escolheu. Ele não tem um lugar qualificado, ele não tem uma escuta qualificada igual de um profissional. Então, o terapeuta, ele está ali com alguém que consegue te escutar de forma qualificada. Ele estudou para isso, ele vai te ajudar a você elaborar suas questões. Eu realmente sou uma defensora, eu acho que todo mundo deveria ter a chance de se conhecer. O autoconhecimento, ele é divisor de chaves, é divisor de águas, para a vida das pessoas. Eu acho que faz com que elas entendam mais delas mesmas, o quanto, até onde elas podem ir, das suas competências, das suas potências, também das suas limitações, porque somos feitos disso, né? E poder se haver com isso, poder ter tranquilidade de como trabalhar esses seus limites. Então, acho que é muito bom. E é uma pena que a humanidade ainda não descobriu esse tesouro, assim, né? Essa possibilidade de ter alguém que possa te ajudar a conhecer mais de você mesma com as ferramentas as quais ela estudou. Todo mundo vai ao dentista, ao médico e pede as certificações, não vai em qualquer um, né? Assim, claro não tem medo de, pelo amor de Deus, vai mexer na minha boca qualquer um. Quero ver o CRM, o CRO, mas o carimbo. Aí tem algumas profissões que as pessoas ainda têm essa questão, né? Deveria ser da mesma forma com o terapeuta, né? O seu amigo tem o seu lugar, né? Ele tem o seu espaço, assim como o médico também, né? Por exemplo, eu tenho vários amigos terapeutas as quais eu não posso fazer terapia com eles, porque eles são meus amigos, são as minhas amigas, né? Então, da mesma forma que o médico não opera o filho, não opera, né? Por questões éticas, emocionais, né? Assim, de envolvimento. E, aliás, a ética é uma matéria ensinada na faculdade. Em todas elas, né? De forma transversal. Então, acho que é importante a gente perceber e qualificar esse lugar também dessa pessoa chamada terapeuta, que tem essa escuta absurdamente importante para a nossa vida e que vai nos permitir ser pessoas melhores, né? Assim, melhores para nós, melhores para o outro, né? De modo geral. Uma dica para quem está ouvindo a gente vai contextualizar no próximo bloco. A gente tem muitos problemas hoje com os casais, né? Dificuldade de comunicação, de relacionamento, são escolhas. Uma dica que você daria para casais que estão nos ouvindo, uma mulher, por exemplo, que está nos acompanhando, ou um homem, um marido, uma esposa, que está com essa dificuldade de determinar para dentro do lar, dentro da vida, o que é possível para fazer os dois crescerem ou não. Vamos falar no próximo bloco, então? Podemos, então porque é uma pergunta densa. Você que está aí com dúvida, né? E talvez com medo até de fazer uma pergunta, não tenha medo. Falando de vida para que você possa abrir o seu coração e participar. A Kênia Valadares é preparada para te responder. Mande o seu WhatsApp 994 12
2179. Antes do intervalo, eu queria te fazer uma pergunta. Quem quiser acessar o seu conteúdo, estar com você, apesar da sua agenda cheia, eu queria que você pudesse disponibilizar isso para a gente agora, o seu telefone de contato e os seus contatos nas redes sociais também. Então vamos lá. Nas redes sociais, em todas elas, é @Kênia Valadares, né? Meu Kênia com K e com Y. Então é KNYA, Valadares é normal mesmo. Kênia Valadares. Kênia com Y, viu, gente? Isso, está aparecendo aí para quem nos assiste pela TV, Isso. né? E também, como eu hoje sou uma treinadora e ajudo mulheres, pessoas de modo geral, não só mulheres, como mentora também, em mentorias. E isso eu faço por uma página, que é o meu perfil profissional, que chama, aí é um site, eueminhasescolhas.com.br. Então, eueminhasescolhas.com.br. Lá vai saber mais de todos os tipos de treinamento que eu ministro, das mentorias, todas na área de comunicação, educação, gestão e wellness, que é bem-estar e saúde, que é o que a gente fala aqui agora, né? Dessa saúde. E olha, gente, é preciso certificação para tudo isso, né? Nós vamos contar essa história daqui a pouquinho no próximo bloco, mas a pergunta ficou para você que é casal, você que é marido, esposa, tá com um problemão aí, tá sabendo para onde ir, a gente vai junto com a Kênia Valadares. Daqui a pouquinho, 18 minutos para as 5, a gente volta rapidinho no Falando de Vida, TV Horizonte e Rádio América. Fique com a gente. Quatro horas e 31 minutos no Falando de Vida da TV Horizonte, canal 30.1 e Rádio América 107,1. Obrigado você do comércio também nos acompanhando, você de casa, você que está trabalhando ligado aqui na TV Horizonte, no Falando de Vida, que toda tarde de sexta-feira tem a companhia do psicólogo Jairo Stacanelli. E hoje nós estamos falando sobre dependência química, mas falando muito mais do que isso. Nós estamos falando da sua vida, da sua sobrevivência, da sobrevivência da sua família, do seu trabalho, da sua alegria, do seu amor. Sincero, verdadeiro. Modesto. Quantos amores se perdem por aí, não é, Jairo? Por conta dos excessos, do exagero do outro, e a pessoa se torna insuportável. E aí alguém abre mão de uma história que poderia ser tão bonita. O Legião tentou contextualizar isso e disse que faz tempo, mas há tempos. Parece cocaína, mas é só tristeza. Talvez tua cidade, muitos temores nascem do cansaço e da solidão, descompasso, desperdício, herdeiros são agora da virtude que perdemos. Há tempos tive um sonho, não me lembro. Descompasso, desperdício. Tudo que a gente está tentando tocar o seu coração, ouvinte da Rádio América, que precisa fazer um movimento de reconhecimento. Porque quando a gente entende o nosso sofrimento como algo que precisa organização, disciplina, sossego, quando a gente precisa dessa paz e não da fuga, é a hora que a gente consegue entender que tipo de sofrimento que o filho passa, que tipo de sofrimento que o marido passa, o irmão passa. Parece cocaína, mas é só tristeza. A cocaína, Zé, ela é uma droga que tem uma resposta para esse mundo urbano, para esse mundo de rapidez da cidade. Mas ao mesmo tempo, se essa cocaína traz para o sujeito e ele acha que isso vai perdurar,
como se fosse um analgésico, como se fosse um excitante, esse movimento é só tristeza. Renato Russo já cantou esse movimento. Exatamente. Só que o problema é que uma droga excitante como a cocaína, do mesmo jeito que a nicotina, do mesmo jeito que a cafeína, do mesmo jeito que os jogos bet, esse movimento dessa busca muitas vezes tem um contato gigante com uma sensação de perda, de falta, de incompetência. Como se a cocaína fizesse um movimento de força para o indivíduo, mas na verdade ela coloca ele sempre para um espaço mais baixo. A cocaína é cara. Sim. A cocaína gera um processo muito grave de crime que nós, enquanto cidadãos, a gente nunca deu conta de resolver. E deixar na mão de políticos incompetentes sempre fez com que esse movimento se perpetuasse, aumentasse ainda. O Brasil não é produtor de cocaína. rota. A Bolívia é, o Peru é, a Colômbia é demais. Nós somos rota. E hoje nós temos em fragmentos de crime organizado, de milícia, de corrupção, esse movimento que passa entre nós. Estudos mostram, Zé, que o PCC em São Paulo, ele gera quase que $1 bilhão por ano. Nós estamos falando de um elemento gigantesco. Gigantesco, é um recurso. E se falamos sobre War on Drugs, que é a guerra às drogas, algo que Ronald Reagan fez lá na metade do século 80, deu errado. Deu errado sempre. Subiu o morro com fuzil. A gente precisa dar conta de fazer um movimento de serviço social, psicologia, pedagogia, de atendimento, fazer um movimento de atenção a essas pessoas, de odonto, para que a gente consiga conversar com esse sujeito ali perto da rodoviária do centro de Belo Horizonte ou perto da escuridão que acontece em Ribeirão das Neves, em Contagem. A gente precisa dar conta de fazer um movimento de entendimento dessa população que busca a droga o tempo inteiro. Há tempos tive um sonho. Eu sonho de verdade em um mundo que dá conta de pensar mais a sobriedade, mas é uma sobriedade que acontece muito a partir dessa palavra que eu estou chamando a atenção aqui agora, Zé. O grupo de saúde e de ajuda mútua. O grupo que vai fazer com que você saia desse ovo, saia desse lugar de medo, para que você encontre uma senhora como Dona Romilda lá no grupo do Novo Eldorado em Contagem, uma pessoa que eu respeito imensamente, que vai dizer de forma muito clara: a porta está fechada se ele estiver em uso. Não vou permitir que o uso do meu recurso, da minha aposentadoria, do seu trabalho, seja algo para ser comprado. Sobriedade não compra, afeto não compra, amor não compra. A gente consegue conquistar a nossa independência, a nossa liberdade, quando a gente gosta de nós. O sujeito consegue encontrar sobriedade quando ele dá conta de fazer essas 3 palavras funcionarem. Trabalho para se sentir útil. Crença para ter projeto, para ter mais fé. Disciplina para poder se organizar. Se a sua vida é uma verdadeira bagunça, você não consegue dar conta de fazer esse encontro dessa palavra, que é tão difícil para muitas pessoas, que é o encontro da sobriedade. Pode ser simples para mim, pode ser simples para o Pioto, pode ser muito simples para o meu amigo Baldino, mas para algumas pessoas é um movimento de fuga, é um movimento para ele de um encontro de prazer, que faz com que ele viva isso que o Renato Russo colocou agora. Parece cocaína,
mas é só tristeza. E é dessa tristeza que nós queremos compartilhar com você, para que você saia dela, participando conosco também pelo 994 12 21 79. E eu queria aproveitar esses minutos finais, antes do intervalo, para trazer para você também uma canção que pode contextualizar muito bem o que os Beatles disseram lá na década de 60, Lucy in the Sky with Diamond. Acompanhe. Rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Muito bem, essa música, ela tem uma frase, né? Lucy no céu com os diamantes. E o que quer dizer isso? Nós vamos para o intervalo, mas antes eu vou registrar aqui a participação da nossa ouvinte que diz o seguinte: é preciso também, Dr. Jairo, falar sobre o Al-Anon, que tem matado as famílias. Você quer saber o que é? Fica aí rapidinho, a gente faz um intervalo e já voltamos no Falando de Vida com Jairo Stacanelli. É preciso ter coragem para fazer a sua pergunta. Você não precisa se identificar. 994 12 21 79. O Falando de Vida hoje é difícil de aceitar, mas eu tenho certeza absoluta que vai ser ótimo te libertar. 19 para as 5. Muito bem, 15 minutos para as 5 no Falando de Vida, na TV Horizonte. Você que está nos acompanhando pela TV e pelo rádio também, pela Rádio América. Eu queria apenas fazer uma pequena correção aqui e agradecer a participação do nosso ouvinte. Gente, eu me lembrei, quando li essa colocação aqui, de uma droga sintética que vem tomando conta dos Estados Unidos também. Se até o final do programa lembrar o nome, a gente contextualiza. Se não, eu quero lembrar que o Al-Anon é um movimento que ajuda as pessoas como lidar com todo esse aprisionamento que a droga promove na vida delas, não é isso, Zé, Jairo? Com todo respeito aos estudos de psiquiatria, Sim. aos estudos de medicina, com todo respeito, quando falamos sobre medicação para a questão da droga, a gente precisa dizer que a Universidade de Medicina de Harvard coloca de forma claríssima, Categórica, né? de que o percentual de sobriedade que se consegue no AA, no Naranon, no Al-Anon, no Associação Família de Caná, no grupo que coordenei durante tanto tempo, acontece muito mais do que esse movimento que a ciência tenta trazer como outro tipo de droga, como outro tipo de medicamento. Eu quero tocar o seu coração, ouvinte da Rádio América, telespectador da TV Horizonte. É no grupo que hoje vai acontecer perto da sua casa, o grupo de ajuda mútua, o grupo de alcoólicos anônimos, o grupo de familiares, o grupo de codependentes, que é a hora que as pessoas se encontram para poder falar sobre um sorriso, para poder falar sobre poder, para poder falar sobre essa liberdade. Porque se a gente não pensa numa lógica, num discurso que é um discurso de liberdade, a gente não vai conseguir chegar nesse ponto. Zé, quando falamos sobre fechamento,
quando falamos sobre o Hospício de Barbacena, Sim. e quando falamos sobre Basaglia, talvez um dos médicos mais importantes da história da psiquiatria e da medicina, quando a gente fala sobre Félix Guattari, sobre Deleuze, sobre Foucault, quando falamos sobre essa nova forma de se entender a saúde e a liberdade, é a hora que a gente precisa dar conta de entender o que nós precisamos de dar um pulo, de dar um movimento acima, Nise da Silveira, de pensar a abertura desses movimentos que fecham pessoas. Fechar as pessoas, travar as pessoas, não pensar em um movimento que precisa ser de natureza política, precisa ser um movimento de expansão, de entendimento. É não pensar que o indivíduo que é bêbado, o indivíduo que é usuário de droga, é menor que você. Esse sujeito sofre, esse sujeito engole junto com a substância o sofrimento dele, e ele acha que é através da substância que ele vai dar conta de ter mais coragem, que ele vai dar conta de ficar mais forte, de que ele vai ficar mais bonito. O sofrimento que existe em nós, que toca em nós, que toca na nossa fragilidade, fragilidade da sexualidade, fragilidade de falta de coragem, fragilidade de ser o que você é, em silêncio, com pouquíssima autoestima, e você achar que é na carreira de cocaína, que é no pito da maconha, que é na cajibrina que você vai tomar, que você vai se elevar. Isso é uma ilusão. A gente dá conta de fazer esse movimento é quando encontramos quem somos, quando encontramos a nossa falha, quando a gente entende que nós somos extremamente pequenos. Pioto, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu estudo tanto para me tentar acolher o meu paciente, para poder ir para uma escola, para poder conversar com o jovem, para poder conversar com o adulto, com os pais, mas ao mesmo tempo me reconhecendo pequeno, entendendo que eu preciso é de muito livro, de que eu preciso é de muito aprendizado. Se você acha que é a droga, que é a biqueira, que é o boteco, o lugar aonde você vai encontrar companhia, que é o lugar aonde você vai fugir da sua solidão, entenda a sua solitude, entenda a sua fragilidade, porque é talvez num pôr do sol lindo que vai chegar agora, gratuito que vai chegar agora, na beleza desse friozinho que está acontecendo em Belo Horizonte, que é esse caminho que vai te levar, talvez, para que você consiga pedir perdão para a mulher que você ama, pedir perdão para o filho que você não vê há muito tempo, e entender o neto que você não conheceu, o trabalho que você precisa melhorar. Porque se hoje, sexta-feira, começa com sextou e você vai entupir-se de cerveja, que propaganda ridícula na hora que um grande craque do futebol pega a cerveja e abre, dizendo que é isso que vai resolver. Que propaganda ridícula na hora que você entende que uma mulher muito bonita, que mata uma bola na beira da praia e que ela pega o celular e joga. Isso tudo gera uma grande doença, isso tudo gera um aprisionamento dessas pessoas. Tá na hora da gente começar a entender de que, Zé, a felicidade, ela é modesta para ela ser constante. De que quando você toma um grande porre, saiba que a felicidade deixou de existir. A felicidade que é bacana é a felicidade que é modesta, para que ela consiga ser constante. É o simples, é que é bom, não é? Faltando 9 minutos para as 5, eu queria registrar aqui a participação da nossa telespectadora também. Boa tarde, esse programa está ajudando a muita gente, parabéns. Meu cunhado deixou de fumar faz 6 meses. Em quanto tempo ele ficará limpo da nicotina? É Vera Lúcia Lemes, de Ortigueira, no Paraná, nos acompanhando. Ô Zé, meu melhor amigo detesta o que ele faz. Detesta o que ele faz, mas ele não pode fumar no escritório dele.
Então a grande desculpa que ele utiliza é de vou ali dar um tempo e ele vai lá fora. Talvez ele fume um maço de cigarro inteiro, mas ele não dá conta de encontrar e não dá conta de reconhecer aquilo que é mais necessário. Ele detesta o que ele faz, e aí ele foge através do cigarro. Ele fica doidão? Não. Com o cigarro branco, não. Agora é a hora da gente começar a entender. Quando ele foge daquilo que é uma lógica do sofrimento, lembra a mão minha e a do Zé? Aqui, ó. Isso, que constrói a felicidade a partir da organização. Se ele der conta de fazer isso, eu já falei com ele várias vezes, ele tem dado conta de diminuir um bocado. Gente, o assunto, ele quando termina, ele está começando. Aqui a pessoa não quer se identificar, mas ele relata pra gente. Eu faço uso de cocaína, Dr. Jairo. Queria uma ajuda. A ajuda está hoje aqui na Associação Família Caná, pertinho da Via Expressa, aonde você entra à direita para poder chegar na Pontifícia Universidade Católica. A ajuda está nos grupos de ajuda, que você vai jogar no Google Maps. Você vai encontrar um que dá para você ir caminhando. Amigo ouvinte da Rádio América, esse movimento que você acabou de falar, reconhecer que você usa, fantástico. Você consegue encontrar grupos de ajuda mútua. Gente que vai te dar um abraço e vai te dizer assim, eu parei de usar porque eu achava que a droga me transformava num homem mais forte, mais viril. E isso era uma grande ilusão. Eu gastei tudo que eu tinha para hoje dar conta de construir apenas hoje de noite, feira, a construção da minha identidade. É esse movimento que você tem que entender. Muito bem, então você que precisa de ajuda, lembre-se que ela pode ser de várias maneiras, mas como o Dr. Jairo tem dito, na sua comunidade, a Igreja Católica, ela está preparada para te abraçar. Toda a paróquia, todas as igrejas da Arquidiocese, os padres, os diáconos, não é? Estão preparados para te ajudar também. Até que você precise também, talvez, de uma consciência clínica mais profunda, o que também é o ideal, não é isso, Jairo? Sim. Eu estou chamando a atenção aqui agora para que os grupos de ajuda mútua, que estão todos muito bem divulgados, amigo ouvinte da Rádio América que escreveu para a gente, para que você divulgue o seu trabalho durante as missas, por exemplo, de amanhã, do sábado, de domingo, para poder dizer, aqui na nossa comunidade nós nos reunimos. A reunião pode ser entre duas pessoas que vão passar durante 1 hora conversando sobre as misérias que já viveram em torno da droga. A droga, Zé, ouvinte da Rádio América, telespectador da TV Horizonte, a droga durante um primeiro momento pode ser extremamente sedutora. Ela pode te trazer tudo aquilo que você acha que precisava. Serei uma pessoa mais forte, serei mais corajoso, Zé, para poder conversar com aquela menina bonita. Grande ilusão. Você deixa de ser você deixa de ser especial. Quando você encontra o caminho da sobriedade, trabalho, disciplina e fé, você dá conta de entender que a sua autoestima, que a sua construção, que o livro que você já leu, que o processo que você entende com simplicidade, que se comunica com uma lógica de felicidade, é esse movimento que você vai conseguir dar conta de construir em torno da sobriedade. É só por hoje, é só nessa noite. Creia, porque você dá conta. Faltando 4 minutos para as 5, rapidamente, Jairo, eu me lembrei aqui de um brasileiro, Juliano Moreira, que foi um psiquiatra muito importante para o Brasil, que ele queria transformar também o tratamento psiquiátrico, e ali muitas pessoas dependentes também. Ele mandou retirar as grades e colocar jardins, para que as pessoas pudessem tocar nas flores, pisar na grama e tocar o pé na terra.
Então tem muita coisa nesse bojo, nesse contexto também, que precisa de uma revolução, não? Quando o paciente está em crise, é necessário que o paciente seja atendido em um ambiente mais seguro. Sim. Então esse movimento precisa acontecer. O Hospital André Luiz, que eu respeito demais da conta, Sim. recebeu Michel Foucault, esse grande sábio pós-estruturalista francês. Ele recebeu para poder falar sobre a liberdade desse indivíduo que precisa de uma porta aberta para poder descobrir essa lógica da sobriedade. Trancar filho dentro de casa não funciona. Resolve. Você precisa dar conta de se fortalecer dentro desse grupo. É de fortalecer. Não é amizade. Não é um movimento de um pagando pelo outro. Não é isso. Quando a gente pensa a sobriedade, a gente está pensando em um exercício que é sim de autoconhecimento, que é sim um exercício disciplinar. Então, quando falamos de enormes empreitadas, de fechamento, de um tanto de clínica, de um tanto de fazenda, eu questiono aquilo que está sendo posto. Eu questiono muitas vezes, todas as vezes, da violência que sobe o morro, da violência que trata mal esse indivíduo que sofre de uma doença chamada dependência química. Questiono de verdade aquilo que faz desses indivíduos excluídos. A gente precisa de ter força, Zé. Jairo, quem quiser acessar suas redes sociais, eu já vou respondendo aqui. Gente, nós recebemos uma enxurrada de perguntas agora no finalzinho, porque nós estávamos com a rede de transmissão de dados retida. Soltou, veio todo mundo de uma vez. No YouTube você tem acesso a esse programa sim, e nós podemos, quem sabe, reprisar esse assunto no próximo programa sim, porque a demanda ela foi maior do que até o esperado. Eu queria mais uma vez te agradecer, dizer a você que não tenha medo de só por hoje, experimenta o que o Jairo te pediu, e fica o convite para sexta-feira que vem, você estar junto conosco novamente no Falando de Vida, aqui na TV Horizonte, na Rádio América. Que amizade linda, Zé. Jairo, Poxa, qual é o seu Instagram? Eu tô no @Jairo Stacanelli. Vai aparecer aí. Tá aí no rodapé, gente. @Jairo Stacanelli. Um programa é pouco, tá? Nós terminamos o Falando de Vida com Jairo Stacanelli falando sobre dependência química. Lembre-se que nós temos uma porta aberta para você no 994 12 2179. O programa de hoje tem a produção de Ângela Moura, Maria Eduarda Mariano, na trilha e mixagem Valdemar Martins, na produção executiva Tereza Carvalho, nos trabalhos técnicos o Baldino Souza, também na coordenação de marketing comercial o Richardson Miranda, na coordenação de jornalismo da TV Horizonte, Rafael Campos na direção da Rádio América e TV Horizonte, Ana Paula Damasceno na direção da Rede Catedral de Comunicação Católica, Padre Samuel Fidelis. Você fica agora na TV Horizonte com o programa Olhar Crítico, apresentado por Hércio Sena. E nós continuamos juntos aqui na Rádio América para o Trânsito Livre. Eu continuo aqui com Jairo Stacanelli e as mensagens que estão chegando, ele vai ler, ele vai responder com certeza. Obrigado, gratidão, ótima tarde. Continue crescendo com a Rádio América e com a TV Horizonte. Nós não temos medo daquilo que talvez possa libertar você, que é a fé, a esperança e a crença de que Deus é maior.